Leis estaduais sobre licitação. Esse tema foi tratado tanto na Lei 8666 de 1993, como também é tratado no artigo 187 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Mas é tratado de modo diferente. E alguns doutrinadores e também procuradores estão perplexos com a literalidade da norma. Olha só, no artigo 118 da Lei 8666 de 1993, foi colocada a seguinte regra. Artigo 118. Os estados, o Distrito Federal, os municípios e as entidades da administração indireta deverão adaptar as normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta lei. Portanto, na 8666, os estados, municípios e Distrito Federal que tivessem leis deveriam adaptar. O que é adaptar? É copiar? Não, não é copiar. Adaptar é um processo de adaptação. É um processo em que você vai escolher as palavras e vai operacionalizar, criar normas com os detalhes. Na Lei 14.133, parece que essa ideia de adaptação e a própria existência de leis locais não mais existe. Numa leitura apressada, é essa mesma ideia que nós temos. Note agora como está o artigo 187 da nova Lei de Licitações. Artigo 187. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta lei. E nada foi dito na Lei 14.133 se podem ou não ter leis próprias. Em outros vídeos que publicamos no nosso canal do YouTube, nós explicamos que a competência do artigo 22, mesmo diante do parágrafo único, permite uma competência supletiva. Não pode haver competência concorrente, conflitos, ou os estados, municípios e Distrito Federal legislarem como quiserem, porque eles estão subjugados à norma geral 14.133, editada pela União. E aí, certamente, você deve estar pensando, ora, se agora não tem um dispositivo igual ao artigo 118, eu posso ter uma lei local? Sim, pode ter uma lei local, uma lei estadual, como podia ter antes, porque esse direito do ente federativo nasce da Constituição Federal. Portanto, a Lei 14.133 podia disciplinar ou não disciplinar, porque está na Constituição essa possibilidade, está implícito na Constituição. O que o artigo 187 esclareceu é que estados, municípios e federal podem acompanhar esses regulamentos. Claro que é um esforço muito grande do governo federal de fazer com que todos tenham a mesma linguagem em licitação. E por que é assim? Porque para a concorrência, para o setor privado, é muito bom que as normas sejam praticamente iguais. É muito difícil para um empresário que negocia em vários estados da federação ter que ter um advogado especialista para estudar a legislação de cada estado, cada município, se fosse diferente. Por isso é que a legislação basicamente é a federal e se permite, inclusive, copiar os regulamentos da esfera federal para facilitar a competição. E quanto mais competição, mais transparência, maior a possibilidade de termos uma proposta mais vantajosa. Agora, uma outra questão importante para você considerar é a situação dos estados, como, por exemplo, o estado da Bahia, que já tem lei própria. Como fica diante da Lei 14.133? A resposta é: continua essa lei em vigor por 2 anos, porque ela se baseou na 8666. E o artigo 193 da Lei 14.133 definiu que a 8666 vai continuar vigorando por 2 anos. Como o estado da Bahia legislou com base na 8666, durante 2 anos essa norma pode sobreviver. Ao cabo de 2 anos,
Ao término de 2 anos, então o Estado da Bahia, se quiser continuar tendo lei própria, deverá editá-la com base no regramento das normas gerais da Lei 14.133. Então, basicamente, você tem uma ideia diferenciada de como foi compreendido o federalismo brasileiro, que aqui entre nós é meio capenga mesmo, mas na verdade nós temos que ter uma simpatia para compreender bem a vontade do legislador e nos adequarmos ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre este assunto, que tem prestigiado bastante o poder legislativo da União e o poder legislativo federal. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e convido você a continuar acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais e contribuindo para difundir o bom conhecimento para aprimorar a administração pública brasileira.